As informações decodificadas do espião da Primeira Ordem confirmam o pior. De alguma forma, Palpatine voltou. Star Wars tem um problema, mas nem sempre foi assim. Star Wars já foi uma das franquias mais amadas do mundo. Hoje, a Lucasfilm fez uma das maiores marcas do entretenimento ser ignorada pelo público, e talvez seja tarde para reverter isso. Por que nos importávamos tanto com Star Wars antes? É só a quantidade de conteúdo medíocre sendo produzido, ou são as pessoas no comando que não estão definindo uma direção clara para a franquia? É uma questão complexa, mas basicamente muitos desses problemas acontecem porque a Lucasfilm prioriza o dinheiro, não mais o cinema. Negócio. Chewie, estamos em casa. Star Wars vive um momento estranho. Há muitos filmes e séries sendo desenvolvidos ou anunciados, mas nenhum gera expectativa ou entusiasmo. Mesmo com ótimas críticas, Maul Shadow Lord será só mais um no Disney+. Star Wars Starfighter, o filme de The Mandalorian e Grogu. Tudo o que a Lucasfilm parece estar fazendo como uma entidade corporativa, só parece que eles estão praticamente implorando para que os fãs se importem. Mas como exatamente eles conseguiram estragar toda a boa vontade e lealdade à marca que construíram? Bem, para realmente entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao momento em que tudo mudou. Começou. The Clone Wars começaram. Após criar a trilogia prequela, casar de novo e cogitar uma trilogia sequência, George Lucas decidiu encerrar. Ele vendeu a Lucasfilm e suas propriedades para a Walt Disney em 2012 por pouco mais de 4 bilhões de dólares. Sim, bilhões. Com B de bola. Até aqui, o conteúdo principal de Star Wars vinha de George Lucas, com algumas exceções importantes. Havia o universo expandido com quadrinhos, jogos, brinquedos e romances. Depois, os projetos animados supervisionados diretamente por George Lucas. Dos 6 filmes, ele dirigiu 4 e era considerado o grande padrinho da franquia. O que a venda da Lucasfilm significaria para Star Wars? George Lucas continuaria envolvido? Não, mas como eles traçariam um caminho sem ele? Bem, em outubro de 2012, Kathleen Kennedy, produtora de longa data de George Lucas e Steven Spielberg, foi nomeada a nova presidente da Lucasfilm, e Bob Iger, então CEO da Disney, deu a ela ordens específicas: fazer mais Star Wars. O plano original de George Lucas para a trilogia de continuação focaria nos descendentes dos Skywalker enfrentando um Darth Maul ressuscitado e agora senhor do crime galáctico. Houve desentendimentos internos e George Lucas se afastou totalmente da antiga empresa. Bem, eles são meus, sabe? Eu os amava, eu os criei, eu os vendi para os escravizadores brancos que pegam essas coisas e... É difícil lembrar agora, mas nesse momento, a opinião predominante do fandom era trilogia prequela ruim, trilogia original boa. Então a Disney estava muito receosa em fazer algo que não fosse estilística e tonalmente uma homenagem aos 3 filmes originais. E é aqui que chegamos ao primeiro grande tropeço verdadeiramente catastrófico da franquia Star Wars. Eles descartaram o universo expandido. Eles não planejaram toda a trilogia de continuação e logo aprovaram histórias de origem e derivados. Primeiro, o universo expandido. Todos os jogos, livros e quadrinhos que em algum momento foram fortemente divulgados como cânone do universo foram descanonizados e rebatizados como Star Wars Legends. Mas esse foi só o primeiro erro que jogou a Lucasfilm numa espiral descendente. Inicialmente, a trilogia de continuação era um dos eventos de cinema mais aguardados do século. As pessoas estavam esperando desde o Retorno de Jedi para ver mais de Luke, Han e Leia enquanto eles tentavam heroicamente enfrentar o Império. O problema é que ninguém envolvido nesses filmes parece ter recebido o recado. Eles decidiram criar uma história intergeracional, mas não definiram um plano concreto para o desenrolar da nova trilogia desde o início. Joe J. Abrams, conhecido por revitalizar franquias, foi escolhido para liderar o novo projeto. Como muitos de vocês, eu sou fã de Star Wars desde criança, então é realmente surreal estar trabalhando nesse filme. Eu simplesmente não consigo acreditar. Como grande fã da trilogia original, ele queria voltar ao básico da narrativa. Sem telas verdes, versões infantis dos personagens que você amava, ou debates sobre sanções comerciais e parlamentos galácticos. Ele buscava uma narrativa de conto de fadas sobre bem e mal, algo que no papel soa ótimo. O problema é que as escolhas feitas não diferiam muito de Star Wars, Uma Nova Esperança, nem do futuro dos quadrinhos e romances recém-descanonizados pela Lucasfilm. Isso causou um vai e vem estranho com os fãs. Alguns ficaram chateados pela semelhança com o filme original, enquanto outros se perguntaram por que não adaptaram as histórias dos romances. J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, roteirista de O Império Contra-Ataca, escreveram um esboço para a trilogia, mas essas ideias não foram usadas após a transição para Rian Johnson. Ele quis dar uma grande cartada criativa. Foi um erro?
depende do ponto de vista. Os Últimos Jedi surpreendeu fãs com a história de Luke Skywalker. Olhando pra trás, você mudaria algo no roteiro ou manteria todas as escolhas? Não, mantenho cada escolha. O verdadeiro erro foi não levar essa visão criativa até o fim. As reações dos fãs aos Últimos Jedi foram, no mínimo, mistas. Então, quando chegou a hora de partir para o terceiro filme proposto, eles decidiram mudar completamente de direção. O diretor Colin Trevorrow foi dispensado e Abrams voltou para criar um filme que se resume a Reddit. O filme. Todas as decisões criativas foram desfeitas e os arcos dos personagens ficaram sem conclusão. O desenvolvimento de universo que o segundo filme havia tentado foi completamente desfeito, e eles ainda conseguiram de alguma forma trazer Harrison Ford de volta por 5 minutos para tentativas patéticas de agradar o público. O filme é tão covarde quanto cínico e tão falido criativamente quanto mal planejado. E então vem os filmes derivados. Kennedy, Lucasfilm e Disney deveriam ter parado para repensar seus objetivos, mas havia muito dinheiro envolvido. Eles precisavam seguir em frente. Rogue One, um prelúdio direto do filme original de Star Wars, foi lançado em 2016 e, apesar de uma produção conturbada, faturou bem e a maioria dos fãs adorou. Han Solo. Uma história Star Wars foi um fracasso nos cinemas, pois o público rejeitou outro ator no papel de Han Solo. Sinceramente, toda a produção, escrita por Lawrence Kasdan e seu filho Jonathan, parecia uma tentativa mecânica de contar a origem de Han Solo. Quais são seus parentes? Não tenho família. Eu estou sozinho. Solo. Além disso, os diretores originais, Phil Lord e Chris Miller, foram demitidos no meio das filmagens e Ron Howard assumiu para terminar o filme de forma sem graça. O que Kennedy e a Disney fariam depois? Usariam Star Wars como base para lançar o Disney Plus. A primeira estratégia para atrair fãs antigos à nova plataforma foi The Mandalorian, uma série de faroeste procedural com um conceito simples. É um faroeste procedural do Boba Fett, só que sem o Boba Fett. Mas graças à popularidade do novo personagem bebê Yoda, que mais tarde seria chamado de Grogu, Star Wars estava de volta. Bem, só na telinha. Agora, com uma falsa sensação de confiança, uma enxurrada de novos projetos de Star Wars seria apressadamente colocada em produção durante os anos da pandemia, incluindo o livro de Boba Fett, derivado de Mando, que transformou o vil caçador de recompensas favorito de todo mundo em um xerife bondoso. Série live action da Ahsoka que era essencialmente Rebels, 5ª temporada, mais algumas de Mando com qualidade em queda, Obi-Wan, The Acolyte, Skeleton Crew e 2 temporadas da sequência de prestígio de Rogue One, Andor. Isso é o melhor que você tem? Exceto Andor e a primeira temporada de Mando, tudo parecia só tentar lucrar e explorar a nostalgia. Aqui, porém, as coisas ficam mais complicadas. Em 15 de janeiro de 2026 foi anunciado que Kathleen Kennedy estava deixando o cargo de chefe da Lucasfilm. Kathleen Kennedy parecia a melhor escolha para o cargo? Não, na verdade não. Ela sempre tomou as decisões certas? Também não, na verdade não. Ela era veterana da indústria, produziu grandes filmes da história e soube lidar com as prioridades sempre mutáveis da Disney. Uma das principais críticas é que ela não era fã de Star Wars, o que é verdade. Teria sido diferente se fosse uma fã hardcore? Isso é discutível. Como seria a nova fase da Lucasfilm após a saída de Kathy? Dave Filoni e Lynn Winbrennan foram nomeados co-líderes da Lucasfilm em um modelo semelhante ao atual dos filmes da corrente contínua. Filoni é como James Gunn, responsável pela parte criativa, enquanto Winbrennan é como Peter Safran, cuidando dos negócios e logística. Muitos fãs acreditam que Filoni é uma excelente escolha, já que é um grande fã. Sua experiência tanto no live action quanto na animação, além de ter estudado diretamente com George Lucas, imediatamente o diferencia do trajetória profissional de Kennedy. Ele teve sucessos importantes com as primeiras temporadas de Mandaloriano e alguns desenhos animados que ajudou a criar. Seus impulsos criativos tendem mais a conectar com o que já foi feito do que a iniciativas novas e ousadas. A melhor parte sobre como o MCU foi estruturado e como a Lucasfilm costumava ser estruturada é que havia uma certa separação entre igreja e Estado. Kevin Feige e Kathleen Kennedy eram produtores, não roteiristas, e tanto o Corrente Contínua e o da Corrente Contínua quanto a nova Lucasfilm passaram a colocar criativos no comando do universo. Reestruturar seu estúdio assim é bem arriscado estrategicamente. Isso está saindo do controle. Agora são 2 deles. Robert Evans não dirigiu O Poderoso Chefão. Ele tinha outros filmes para se preocupar e sua carreira não dependia só de um. Se o Superman do Gunn tivesse falhado, ainda seria o chefão? Difícil dizer. Se Mando e Grogu forem mal nas bilheterias, o que isso indica para o futuro da Lucasfilm? Todas as versões da Lucasfilm já tiveram problemas.
Primeiro, Lucas não quis fazer continuações após o retorno de Jedi. Depois, cercou-se de bajuladores, permitindo que as prequelas fossem como são. Depois, Kathleen Kennedy foi escolhida e errou em momentos-chave, especialmente por não ter um plano real para a trilogia sequela. Vivemos agora os efeitos do fim da bolha do streaming. A Disney investiu forte nesse setor. Funcionou por um breve momento, e então eles perceberam que não existe escalabilidade infinita no número de assinantes, então estão voltando para o que meio que funcionava antes, a distribuição nos cinemas. A questão é, já é tarde demais? E agora os verdadeiros mocinhos estão chegando. Um mocinho? Ninguém vai vir te salvar, garoto! Star Wars já foi algo pelo qual se acampava 2 semanas em frente ao cinema só para assistir. Agora, visualmente, parece um filme feito para a TV que seu pai vai assistir num domingo à tarde. Não deixaremos de ver Star Wars tão cedo, e Dave Filoni também continuará na Lucasfilm, mesmo que talvez devesse sair. Neste momento, o problema não é exatamente da empresa. O problema está em todos nós, que continuamos indo à mesma fonte dessas histórias e esperando algo diferente, quando isso simplesmente não vai acontecer. Andor mostrou de forma incrível o potencial de Star Wars, mas é uma exceção. O resto de Star Wars não tem maturidade, profundidade e alegria para atrair jovens e adultos. O problema com a Lucasfilm não é que exista um problema com a Lucasfilm, é que não sobrou nada além do império corporativo desmontado em pedaços. E bem, é isso que temos para este episódio. O que você acha? Você acha que a Lucasfilm pode ser salva? Deixe sua opinião nos comentários e, como sempre, curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos como este.